E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Bom dia. Olha a gente novo aqui retomando as aulas agora. Nós então acabamos nas aulas passadas as teorias do conhecimento, né? Racionalismo, empirismo e o criticismo kantiano. E agora nós vamos iniciar então um novo conteúdo que é filosofia da ciência, tá? Então a gente vai agora compreender algumas coisas relacionadas à ciência. Também envolve um pouquinho a questão da teoria do conhecimento, mas já é uma área meio à parte em relação à filosofia. Vamos então dar início à nossa aula. Antes que eu me esqueça, é o seguinte, ó, de agora em diante, as atividades serão postadas, então vocês terão um prazo para fazer aí, tá? 10 dias, no máximo, posso numa quarta ou numa quinta, né? E aí 10 dias para vocês responderem e eu corrigir e passar a nota para vocês, para não chegar no final do trimestre a gente ter problemas em relação a fez, não fez, tá? Então fiquem atentos agora aos prazos que a gente então estabelecer para vocês fazerem a atividade. Então vamos dar início agora então à nossa aula de filosofia da ciência. Então vamos lá. Por que discutir ciência em filosofia? Por que a filosofia tem alguma autoridade ou tem o direito de discutir esse tipo de conhecimento chamado ciência? Porque é o seguinte, né? Tá, a filosofia ela discute tudo. Não há algo que seja fora da alçada da filosofia. Então a filosofia vai discutir, né, os métodos da ciência, se eles são válidos ou se eles não são válidos. Outra coisa, gente, vamos lembrar lá, né, que no passado, antes de existir a filosofia, existia o conhecimento mítico ou o pensamento mítico. E quando surgiu a filosofia, ela acabou se tornando mãe de todas as ciências que existem. Por isso, então, que a filosofia tem autoridade para discutir, sim, a validade da ciência. Até porque a ciência é uma construção humana, tá? Então, a ciência ela tem aí os seus limites éticos. Aliás, a ciência deve ter limites. Há algo que a ciência possa não fazer? Então essas questões aí, elas são discutidas pela filosofia, pelos filósofos. São eles que vão discutir, né, se o método usado na ciência, se ele é válido, se ele não é válido, a que interesse que ele atende, se esse conhecimento científico, se ele é neutro ou se ele não é, se ele está sendo usado politicamente ou com interesses econômicos. Tudo isso aí é discutido pela filosofia. Então, lembrando sempre lá, ó, a gente pensa que a ciência é algo neutro, a parte do homem que existe na natureza, sem que nós, sem que seja pela nossa vontade. Mas não é. A ciência é um tipo de construção, é um conhecimento humano, é uma construção humana, assim como já houve no passado algumas formas de ciência, de produzir ciência de maneira errada. Hoje também essa produção científica pode estar errada e o homem, conforme vai passando o tempo, vai reavaliando os métodos científicos, né? E vai então validando aquilo que for que funcionar e vai retirando do debate do método científico aquilo que não vale como valor científico. Nós temos hoje em dia algumas pseudociências, né? Vocês vão bater agora, por exemplo, aí, a homeopatia. Muita gente acha que homeopatia é ciência. Homeopatia não é ciência. Mais à frente nós discutiremos isso. Com certeza agora uns 4 ou 5 aí já ficaram bravos comigo. Homeopatia, e vou repetir, tá? Homeopatia é pseudociência, é falsa ciência. Não funciona. Ela se apoia em princípios científicos de maneira errada. Ela usa alguns princípios científicos de maneira errada. Então, homeopatia, por exemplo, não é ciência. Astrologia, né? Astrologia, lógica, né? Também não é ciência, não é científico. O conhecimento científico ele se produz de uma outra maneira. Então, por isso que a filosofia se debruça sobre aquele conhecimento que nós chamamos como conhecimento científico. Ela vai debater os limites, a neutralidade e se ela é válida ou se ela não é válida. Tá? Os filósofos são importantes nas discussões científicas que existem. Ok? Então, seguindo ali, então antes da gente ir para o conhecimento científico, vou fazer então com vocês uma introdução aos tipos de conhecimento que o homem teve na sua fase história da humanidade. Tá? Então, primeiro nós tivemos lá o pensamento mítico,
né? Não vou nem chamar de conhecimento, eu vou chamar de pensamento mítico. Depois teve lá o conhecimento religioso, que os dois ali estão juntinhos, o pensamento mítico e o conhecimento religioso. O conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico e, por fim, então, o conhecimento científico. Então, são essas formas de conhecimento aí que o homem tem aí para se orientar no mundo, né? Então, vamos lá, o pensamento mítico, né? O que é um pensamento mítico? Um mito, ele é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Então, essa origem de alguma coisa pode ser a origem do mundo, dos humanos, dos valores morais, dos deuses e outros seres. Então, o pensamento mítico, ele olha para o mundo e tenta entender como o homem está no mundo, como o homem surgiu, o que é que o homem deve fazer, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, o pensamento mítico, lá no passado, muito antigo, 10 mil anos, 8 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo ali, né? Então o homem tentava entender o mundo. O homem só sobrevive no mundo porque ele tenta entender esse mundo aí. Então, a primeira forma de pensamento que o homem utilizou para se situar, para tentar manipular o mundo, foi justamente então o pensamento mítico. Era uma forma do homem se situar. Olha, nós viemos de tal Deus, fomos criados assim, nossa função aqui é essa, então nossos valores são esses. Então é para isso que servia o pensamento mítico. Mas esse pensamento mítico aí, ele é ingênuo, né? E ele é não crítico, ele não estabelece uma relação crítica. O mito, você aceita ele como uma verdade sagrada e inquestionável. Quem acredita em mitos tem o mito como uma verdade inquestionável, tá? Mas ele é ingênuo e é não crítico. E também não reflexivo, porque você aceita ele como ele é e pronto. Lá no primeiro ano, contei para vocês alguns mitos, né? E nós já debatemos isso aí lá. Só estou agora então aqui relembrando com vocês essa questão aí. E aí, né, ele é aceito como uma verdade incontestável. Então o pensamento mítico está ligado à magia, ao desejo e ao querer que as coisas aconteçam de um certo jeito, né? Então, a partir dessa ideia do mito aí, nós temos desejos de que as coisas aconteçam. Por exemplo, não quero morrer, tenho medo de morrer. Então você cria um mito em que você vai ter que você vai ter uma vida após a morte. Tá? Isso daí que surge o mito, de certos medos, de certas incompreensões que nós temos em relação ao mundo, ao universo, à nossa vida. Então é a partir disso então que vão surgir os rituais, as religiões, tá? Para tentar manipular, controlar os desejos que nós temos aí em relação ao mundo, ok? O próximo conhecimento é o conhecimento religioso, né? E esse conhecimento religioso ele baseia-se no puro sentimento, né? E pouquíssimo na razão. É uma forma de se relacionar com a realidade agora por meio da fé e da crença. Então, por isso que o mito e o pensamento mítico e o conhecimento religioso estão juntos, né? A religião surgiu dos mitos, ok? E então ele se confunde aí com o pensamento mítico, também o conhecimento religioso também é uma forma de tentar explicar a nossa existência no mundo, de tentar explicar os acontecimentos que existem no mundo aí. Ó, vamos então lá continuando. O próximo conhecimento é esse aqui. Pessoal, eu estou aqui com um amigo meu, o Weiner, ele é um dos vendedores aqui parceiro da loja aqui, vendedor da São Roque. Ele é de Rondônia, entendeu? E ele, há umas semanas atrás, eu vou deixar para ele falar, uma semana atrás ele pegou, né, o chamado coronavírus, o Covid-19. Weiner, o que aconteceu? Como que foi? Explica para o povo aqui de Plá de Castro, que o povo tem que saber. Olha, eu senti os sintomas todos, perdi olfato, paladar, perdi muita febre. Aí liguei para um amigo, que ele é o diretor da Santa Casa aí de Rio Branco, eu estava em Rio Branco. Ele foi rapidão lá e já diagnosticou que era realmente o Covid-19 e já me indicou, entendeu? Os remédios. Eu tomei hidroxicloroquina, ivermectina e azithromicina, entendeu? Uma injeçãozinha na barriga aqui que é para anticoagulante, para não dar a embolia pulmonar. E já parti para fazer a tomografia do tórax, né? E com quanto tempo você melhorou? Foi 3 dias, eu tava 0 bala. 3 dias. Outra pergunta que eu te falo, Enio. Você acha que se você tivesse ido para o hospital e sido entubado, o que tinha acontecido com você? Eu tava morto, que eu perdi 2 amigos desse jeito. 2. Eles estavam melhor do que eu. E outra coisa, eu sou do grupo de alto risco, porque eu sou hipertenso e tenho diabetes, entendeu? Muito obrigado pela informação. Isso é muito importante
para o prefeito, para o secretário de saúde, né? Se realmente quer curar, quer ver as pessoas bem, que não leva ninguém a óbito, que use o que é o certo, a real medicação que está resolvendo o problema de várias pessoas ao redor do mundo, não só do Brasil. Olha, eu fui através disso, teve 3 pessoas. Uma estava na cama já, desenganado lá em Guajaramirim, entendeu? Aí o cunhado dele, que é amigo meu, que é de Rio Branco, que está em quarentena lá em Balneário Camboriú, me ligou desesperadamente, sabendo que eu tinha me curado. Falou, Enio, pelo amor de Deus, você consegue o remédio? Falei, consigo. Fui através desse médico amigo meu, ele me deu a receita, fui lá, mandei manipular, porque 2 deles são manipulados. Mandei manipular, tudo, enviei, peguei um mototáxi, paguei R$ 500 pro cara sair de Rio Branco, deixar lá em Guajaramirim, o cara chegou 5 horas da manhã lá. Ele tomou a primeira dose. Presta atenção, pessoal. Meio-dia ele já estava de pé. Entendeu? No outro dia ele estava 0 bala, tem até as fotos dele aqui, todos os comentários aqui para passar. Eu fico grato, muito obrigado pela sua participação aqui, você é um parceiro meu aqui, nós somos amigos há muito tempo. E nós temos levado a nossa vida com realidade, seriedade, é por isso que nós estamos trabalhando juntos. Com certeza, não é verdade? Com certeza. E então, estamos aí para ajudar. Se alguém precisar de alguma coisa, é só falar mineirinho aqui que eu me viro lá de Rio Branco e mando. Pois bem, muito obrigado, pessoal. Um abraço. Bom, como vocês viram então, né, a ciência agora está diante de um novo embate, que é essa questão do coronavírus, que por enquanto não tem cura, mas como as pessoas têm o desejo, né, de que isso passe logo, de que sejam curadas, de que não sejam atingidas pela doença, acabam criando respostas, né, soluções aí mágicas, né, para essa situação, né, porque não tem cura, mas ali acreditou que foi curado por aqueles remédios que já são provados cientificamente que não funcionam. Então, além daqueles conhecimentos do pensamento mítico e do pensamento religioso, temos também o conhecimento do senso comum. Quem é de vocês nunca tomou um chazinho aí feito pela mamãe de vocês ou pela avó de vocês aí para curar uma gripe, para curar uma ressaca, para curar um estômago, né? Quem é que nunca passou pasta na queimadura ou café, né? Então, esse aí é o conhecimento que nós chamamos de conhecimento do senso comum, ou conhecimento empírico ou conhecimento vulgar. A palavra empírico aqui, gente, não é usada naquele sentido que nós vimos lá do empirismo do David Hume. O empírico aqui é da experiência do dia a dia, tá? Então, o conhecimento do senso comum, empírico ou vulgar, é a mesma coisa. Então, são aqueles conhecimentos adquiridos cotidianamente, que são passados de geração para geração, né, geralmente entre as mulheres aí, né? Esse conhecimento ele é superficial, ele não tem profundidade, ele não entende, né? Quando a vozinha de vocês passa lá um remedinho para vocês, ela não entende quais princípios científicos que estão ali. Pode até funcionar, como no caso do chá de boldo, né? Ou pode não funcionar, fazer mal, como no caso da queimadura lá, em que você usa pasta e café ou açúcar, né, para sarar um sangramento. Então ele é superficial porque ele se conforma com a aparência. Funcionou, pronto. Você não vai buscar entender como ele funciona profundamente. Por isso que é do senso comum. Ele pode funcionar e pode não funcionar. Tenho certeza que vocês já viram por aí, né, garrafas de água em cima dos relógios. Qual cidade não tem, né? Uma garrafa de água em cima de relógio de luz. Para quê? Para gastar menos energia. Funciona? Claro que não. Tá? Mas é um conhecimento do senso comum. E quem já nunca foi à bezedeira curar a espinhela caída, né, que é o problema da coluna? Então isso aí são conhecimentos do senso comum. Eles são acríticos, eles não questionam, né, assistemático, porque ele não tem um método, não é sistematizado, não tem uma regra estudada, confirmada, e ele é, por último ali, subjetivo, porque cada um organiza a sua experiência, tem a sua relação com aquele acontecimento e passa para os outros assim, né? Através do falar e do ouvir dizer. Eu ouvi dizer que tal coisa cura, ouvi dizer que tal coisa funciona, mas não tem nenhuma comprovação. Lembre-se, o conhecimento do senso comum ele é importante porque vários remédios que o homem usou ao longo da vida, né, foram remédios que surgiram da experiência do senso comum. Mas aí a ciência foi lá e aprofundou esses estudos. Alguns remédios do senso comum funcionam e outros não funcionam. Mas, novamente, é o desejo e a necessidade que nós temos de nos curar. Então, o senso comum foi importante para uma boa parte da vida da humanidade, porque o conhecimento do senso comum das plantas, da natureza, da estação, vários conhecimentos do senso comum foram importantes porque ajudaram o homem a se manter vivo. Mas hoje em dia nós já temos o conhecimento científico. Então, na próxima aula, nós vamos então entrar
nas características do conhecimento científico, vamos entender como funciona o método científico e vamos certinho então estudar também a história da ciência para entender como ela evoluiu. Por hoje é isso. Obrigadão, classe. Valeu. Até a próxima.